Caras e caros amigos, se me permitem que cumprimente com maior efusividade o Luís Miguel, hoje aqui com enorme gosto pelo convite que me fez para esta apresentação, mas ao mesmo tempo com o desejo de que idêntico convite, daqui a 3 semanas, daqui a 15 dias o ato eleitoral e alguns 3 semanas o ato de posse, me convide para estar no seu ato de posse, porque vai ser uma realidade para o PS e para São João da Madeira. E venho cá com este duplo constrangimento de, por um lado, ter o Concelho de Vila Nova de Gaia numa situação de particular dificuldade hoje com as intempéries, mas ao mesmo tempo sabendo que se o município está organizado para uma meia hora de presença conseguimos resolver os problemas sem a presença do Presidente, e a minha relação pessoal com o Luís Miguel fica sublinhada e os meus desejos de boa sorte ficam sublinhados. Mas este é um exemplo de que um Presidente pode apenas ausentar-se uma meia horita por dia do seu posto de trabalho. Uma Câmara Municipal não é compatível com um Presidente que se ausenta uma boa parte do dia. A Câmara Municipal é um órgão que exige uma proximidade, uma dedicação, um empenho, independentemente de um número de habitantes maior ou menor, mas uma dedicação e um empenho que só são compatíveis com uma disponibilidade integral para participar na vida da comunidade e para resolver os problemas da comunidade. Não é compatível a um Presidente de Câmara que se queira afirmar como um arauto da resolução dos problemas dos cidadãos uma participação mista entre os negócios e a política autárquica, porque além de algo promíscuo, isso retira disponibilidade para resolver efetivos problemas dos cidadãos. Eu sei que o Luís Miguel não vai ser um desses exemplos. E quero também cumprimentar o Pedro Nuno, aqui não como responsável do Governo, mas aqui como camarada, vosso camarada, nosso camarada e amigo, e dizer nele o quanto hoje temos que deixar também uma mensagem de diferença. Há uma ideia que vai passando pelos cidadãos, que é a ideia de que mais ou menos eles são todos iguais. Mais ou menos para um lado ou para o outro, muda um bocadinho o estilo, muda um bocadinho o discurso, mas mais ou menos eles são todos iguais. E isso na vida autárquica tem uma particular projeção, porque quando a inércia eleitoral impõe uma disponibilidade para olhar para a mudança como o caminho verdadeiramente alternativo, nós precisamos de lembrar aos cidadãos que nós não somos todos iguais. E se alguém nos últimos dias, nos últimos meses, nas últimas semanas, tem demonstrado que nós não somos todos iguais, é o governo deste país. Um mês depois de ter tomado posse, o governo do Partido Socialista começou a mostrar que nós não somos todos iguais. Que não é um problema de estilo, que não é um problema de imagem, que não é um problema de maior ou de menor intensidade de medidas. Nós não somos todos iguais. Quando o PS está no poder, o PS faz verdadeiramente diferente. Quando o PS está no poder, o PS concilia o discurso com a prática. Quando o PS está no poder, não temos medições de intensidade de medidas relativamente à direita, porque nós fazemos verdadeiramente diferente. E se alguém pode hoje dizer isso de forma clara, é o Pedro Nuno, é o António Costa, que com o seu exemplo, ou os seus exemplos a nível nacional, estão a mostrar a São João da Madeira que não é a mesma coisa ter a direita ou ter o PS. Ter o PS é ter um partido que olha para as pessoas,
que não faz promessas populistas e demagógicas apenas em contextos eleitorais, que tem um discurso social na campanha eleitoral, mas depois, no exercício do mandato, não aumenta as rendas aos mais desfavorecidos quando a crise é maior. Ter o PS num governo de um país ou de um município é ter simultaneamente um partido, uma equipa que tem o sentido do cuidado do povo, mas que tem também o sentido do cuidado dos recursos que são de nós todos. Aquilo que a direita tem feito de cada vez que passa por autarquias é esbanjar, é afirmar o obreirismo, o betão pelo betão, e depois dizem cuidamos das pessoas, pois eu tenho a impressão que em muitos casos o betão pelo betão tem pouco que ver com o interesse das pessoas, ou melhor, tem que ver com o interesse de algumas pessoas, aquelas que o inauguraram e aquelas que participaram no negócio da realização. Mas em muitos casos são obras, são investimentos que hipotecam gerações, que deixam um rastro de endividamento, que deixam um rastro de incapacidade de assumir a imaterialidade e o cuidado pelas pessoas, deixam um rastro de endividamento que depois, mais dia menos dia, o PS vem resolver. E aqui nós temos um bom exemplo. Temos um bom exemplo porque São João da Madeira é um grande município, é um concelho extraordinário. É pequeno para muitos quando comparado com os maiores municípios do país em termos estritamente demográficos, mas é um grande concelho. E um concelho que tem que se afirmar pelo seu obreirismo, pela sua capacidade de iniciativa, mas uma capacidade de iniciativa que se projete na vida das pessoas. A ambição pela ambição não significa absolutamente nada. Conta-nos um antigo e histórico literata, Esopo, que um ambicioso, muito ambicioso, convencido que tinha a possibilidade de sacar os ovos de ouro de uma galinha de ovos de ouro que tinha lá em casa e que só lhe punha um ovo de ouro por dia, resolveu pegar na faca, abrir a galinha e tentar sacar-lhe os ovos todos, e só então percebeu que afinal a galinha não tinha ovos de ouro lá dentro, ia produzindo ovos de ouro a cada dia. E aquilo que a direita muitas vezes faz é pensar que encontra no orçamento municipal, uma galinha de ovos de ouro, que chega de faca e abre, convencida que retira o dinheiro que é verdadeiramente o dinheiro do povo. E depois queixam-se com a redução das receitas, com a redução ou o efeito da crise do país ou da região, quando verdadeiramente o que nós temos é uma direita populista e demagógica que utiliza o erário público sem pudor, de forma absolutamente arbitrária e numa lógica de reprodução do poder pelo poder. E fala-vos quem encontrou em Vila Nova de Gaia uma dessas realidades. Não que eu queira comparar Gaia com São João da Madeira, ou que queira muito menos deixar algum tipo de ensinamento, mas os exemplos valem muitas vezes, se não sempre, muito mais do que as palavras. Não adianta à direita dizer que são racionais na gestão do erário público, quando eles têm excelentes exemplos de quem levou à falência ou à pré-falência municípios dos mais ricos do país, quando deixaram um rastro de destruição do erário público, quando não fizeram em anos seguidos nenhum tipo de política de proximidade verdadeiramente atirada para aqueles que mais precisam ou para as classes médias em empobrecimento. E nós temos muitos exemplos por esse país fora, de uma direita que deixou um rastro de destruição no erário público. E agora chega o PS e dizem-nos: vocês têm pouca ambição. Nós temos uma enorme ambição. A ambição de honrar compromissos, de pagar despesas, na maior parte dos casos pagar o que eles deixaram, de honrar compromissos que são compromissos de instituições públicas, de honrar de forma decente os compromissos que eles deixaram de forma indecente e de dar credibilidade e boa imagem às instituições.
Quando hoje tanto se fala da qualidade da democracia ou da credibilidade da democracia, nós não podemos esquecer que uma parte da qualidade da democracia passa pelo rigor com que as instituições tratam os recursos públicos. Ninguém gosta de pagar impostos. Ninguém gosta de ver uma parte dos seus rendimentos afetos aos poderes públicos, locais ou nacionais. Mas o que verdadeiramente ninguém gosta é que os seus impostos, em vez de serem utilizados em fins devidos, sejam utilizados em excentricidades e em megalomanias que só servem a quem as leva a bom porto. Aquilo que hoje nós sabemos é que o país não aguenta excentricidades por muito mais tempo. O país precisa de um modelo de gestão rigoroso, de um modelo de gestão equilibrado, com uma ambição que não seja uma megalomania, mas seja uma grande vontade de fazer mais e melhor pelas pessoas. Sim, pelas pessoas. É esse termo que só faz parte do vocabulário de alguns na campanha eleitoral. Porque depois de se apanharem no poleiro, estão pouco preocupados com as pessoas e estão mais preocupados com os negócios. E ao mesmo tempo que nós damos exemplos com boas lógicas de funcionamento, quer no país, quer em muitos municípios por esse país fora, eu estou aqui a representar mas está ali o José Manuel Ribeiro, que tem uma situação idêntica em Valongo, e tantos outros por este país fora, que assumiram municípios numa situação de pré-falência, e depois ainda temos que ouvir a direita a dizer que de cada vez que o PS passa pelo poder, deixa sempre níveis de despesa elevados. Em alguns casos é verdade. Nós deixamos níveis de despesa elevados a tratar das políticas públicas e das políticas sociais. Disso eles não gostam. Nós deixamos níveis de despesa elevados a tratar da educação, a tratar das políticas da terceira idade, a tratar das políticas de inclusão na habitação social. Disso eles não gostam. E é essa a distinção que tem que ser feita. Não é uma distinção entre a despesa e a não despesa. É uma distinção entre a boa despesa e a má despesa. Os impostos dos cidadãos só serão respeitados se nós utilizarmos cada cêntimo que o cidadão paga como se de cêntimo nosso fosse, ou mais do que nosso fosse, porque com o nosso ainda podemos fazer umas coisas menos racionais. Com o dinheiro do povo, nós temos a obrigação de o dedicar a todo o tempo a tudo aquilo que é imperioso para quem mais precisa e para as funções básicas do Estado, neste caso, do Estado local. E eu estou aqui, absolutamente convencido, e também só por isso é que estou aqui, que em São João da Madeira há uma necessidade óbvia de dar um novo alento a esta terra, um novo alento às suas gentes. Não é uma viagem pelo escuro, não é uma lógica experimentalista, não é o deixa ver o que dá, não é o deixa ver a novidade, é o deixa ver quem ao longo destes anos se tem dedicado na função mais difícil que há, que é a oposição, a credibilizar o seu discurso, a apresentar propostas decentes, muitas vezes aquelas que estão no limite do populismo ou do combate ao populismo, como aconteceu ainda recentemente com uma extravagância que o PSD queria aqui fazer no município e na Câmara Municipal, assumindo de forma credível e rigorosa, não alinhando em demagogias populistas que pouco ou nada acrescentam ao debate público. E com isso, o Luís Miguel Ferreira credibilizou-se. Credibilizou-se como autarca. Credibilizou-se como autarca que na oposição foi capaz de credibilizar o seu discurso, assumindo prioridades muito claras. E credibilizou-se como putativo Presidente de Câmara. E eu desejo que se tenha credibilizado como efetivo Presidente de Câmara. Porque se isso acontecer, nós não teremos apenas um Presidente de Câmara rigoroso, não teremos apenas um Presidente de Câmara a tempo inteiro, não teremos apenas um Presidente de Câmara que traz os valores da esquerda e do Partido Socialista à gestão municipal. Nós teremos também um Presidente de Câmara com uma visão metropolitana, com uma visão da região, afirmando São João da Madeira na área metropolitana, discutindo
taco a taco, com o Porto, com Vila Nova de Gaia, com Gondomar ou com Valongo, os grandes dossiês metropolitanos que nós temos para discutir, afirmando São João da Madeira na região, não tendo uma visão provinciana da sua terra. E essa visão cosmopolita que o Luís Miguel vai trazer à gestão pública só pode ser assumida se ele assumir convosco o compromisso de dedicação a tempo inteiro. Porque não haja nenhum tipo de ilusões. Ninguém consegue abraçar dossiês fundamentais da região, da área metropolitana, deste vosso distrito, aqui desconhecida área metropolitana com o distrito. Ninguém abraça estes grandes dossiês se não tiver uma dedicação absoluta a estas causas. Ninguém o faz, por muito bom corpo técnico que tenha, porque há momentos em que o Presidente está ali dentro sozinho. Nas reuniões do Conselho Metropolitano, o Presidente está ali dentro sozinho. Ele vale por aquilo que é. Ele vale por aquilo que conseguiu estudar, por aquilo que conseguiu credibilizar no seu discurso. Não pode pedir um interregno de meio-dia ou de dia e meio para ir perguntar aos técnicos como é, porque não teve tempo de estudar. Um Presidente de Câmara, de uma Câmara como São João da Madeira, que deu exemplos ao país de empreendedorismo, de criação de riqueza, de boa gestão de grandes empresas, de criação de postos de trabalho, tem que dar esses exemplos na gestão municipal. Nós não podemos ter, de um lado, empresas extraordinárias, setores de atividade de referência no país e no mundo, e depois na gestão autárquica. Isto pode ser feito um bocadinho como lá na coletividade ao fim da tarde, quando já não temos ninguém a chatear-nos lá na empresa. Isto não faz sentido. É também uma questão de orgulho. Não é apenas uma questão de gestão, é uma questão de orgulho. Quando um cidadão olha para a Câmara, quer ver o seu Presidente, às 8 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde e à noite, nas assembleias ou nos conselhos metropolitanos. E quer vê-lo lá porque quer ter a certeza que o município está representado. E para o município estar representado, não vale fazer umas representações, ora vais tu, ora vou eu. Há momentos em que é o Presidente que tem que lá estar. E o Luís Miguel Ferreira sabe disso. E assumiu com todos vós um compromisso que parece quase um compromisso impossível. Uma quadratura do círculo. Um compromisso de dedicação, de rigor, de proximidade e de boa gestão. De dedicação a causas sociais num tempo em que elas são tão necessárias. Mas ao mesmo tempo, um compromisso de quem está absolutamente disponível para, honrando esse compromisso, tornar-se um verdadeiro exemplo na região. E como nós estamos a precisar de exemplos, eu acho que estamos todos fartos de gente que diz uma coisa e faz o seu oposto, com o mesmo descaramento. Nós estamos fartos de gente que diz uma coisa e depois no dia seguinte ou diz outra ou faz coisa diferente do que disse. Nós precisamos muito de credibilidade na gestão política e o Luís Miguel Ferreira traz essa credibilidade. Uma credibilidade discreta, de quem não se exibe, de quem não precisa de, com vaidade exagerada, assumir projetos megalómanos para se afirmar, sabendo que depois não os vai cumprir. Uma credibilidade de quem é humilde, de quem conhece as suas gentes e de quem quer aplicar todas as suas energias nas suas gentes, de quem não vai ter distrações na vida política autárquica, de quem tem já uma rede, uma credibilidade institucional em autarcas de referência na área metropolitana, em governantes deste país, que permitirão que os habitantes de São João da Madeira tenham no Luís Miguel o seu verdadeiro interlocutor na relação com o Governo e com a região, e olhar para este candidato à Câmara como um homem que significará um exemplo para todos nós. E nós estamos a precisar de exemplos. Daqui a 1 ano e meio estamos em eleições autárquicas. E nós vamos precisar de dizer, lá em São João da Madeira, em ano e meio, o nosso Presidente de Câmara, eleito pelo PS, fez bem diferente do que fez a direita. Mostramos que isto não é um problema de intensidade. Mostramos que isto não são todos mais ou menos iguais e depois disfarça na intensidade. Mostramos que é muito diferente ter uma política autárquica de direita ou uma política autárquica de esquerda. E dissemo-lo em altura certa, dizendo, olhem para o António Costa, olhem para o PS no governo. Em um mês
repusemos, desfizemos e recompusemos o tecido social do país com medidas, em alguns casos, simbólicas, mas que valem pelo seu simbolismo e com medidas muito importantes que já no fim do mês os cidadãos começarão a sentir. Como é diferente ser de esquerda ou ser de direita, como é diferente encarnar este espírito de genuína cumplicidade com os cidadãos e com a comunidade, e não de instrumental cumplicidade com os cidadãos e a comunidade. Para o Luís Miguel, os seus conterrâneos não são os eleitores, não são apenas eleitores, são os seus concidadãos. Para a direita, os seus conterrâneos são os eleitores, são aqueles que valerão naquele domingo em que se colocará a cruzinha. Depois disso, está resolvido o assunto. Iniciamos de novo a burocracia, ou iniciaríamos de novo a burocracia, a tecnocracia e a má gestão que se vai conhecendo. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Eu estou certo que os são-joanenses não vão deixar que isso aconteça. Vão, sem aventureirismo, dar a sua confiança ao Luís Miguel, porque ele já não é uma imagem de aventureirismo, ele é a imagem da credibilidade, ele é a imagem das propostas sérias, ele é a imagem da dignidade no exercício dos cargos políticos e, portanto, de alguma forma, ele é um fator de credibilização da democracia junto dos cidadãos. Ele é, por isso, um exemplo. Se nós estamos a precisar de exemplos, não percam esta oportunidade e aproveitem os dias que faltam, que parece que são muitos, mas não são muitos, para passarem a palavra. Digam a cada um dos vossos amigos, dos vossos conhecidos, que é preciso ir no dia do voto à urna, como hoje foi possível com estas intempéries virem cá todos. É possível e é preciso irem à urna. Para já, para credibilizar o esforço que o Luís Miguel tem vindo a fazer e depois para dar um novo alento a este Partido Socialista em São João da Madeira e a esta comunidade de São João da Madeira. Não permitam que de São João da Madeira se inicie mais um tempo de populismo e mais um argumento de populismo. Porque a direita, se apanhasse porventura com alguma expectativa de vitória em São João da Madeira, estou convencido que teriam o despudor de dizer: aqui começa a demonstração de que o que se passa no país é contra a natura. Eu julgo que nós temos também uma obrigação nacional. Aqui joga-se uma decisão que também tem leituras nacionais. Façam desta eleição uma eleição de afirmação de solidariedade ao Partido Socialista a nível nacional, porque alguns destes populistas iriam aproveitar de algum azar que nos acontecesse para dizer: foi um cartão amarelo ao governo do país do Partido Socialista. O que nós temos que fazer é mostrar que em um mês ou um mês e meio de governação nacional fizemos mais do que eles em 4 anos. E dizer a partir de São João, que é a primeira eleição que ocorre depois das eleições legislativas, dizer que a partir de São João que damos ao governo do país um cartão verde de esperança, um cartão verde de siga em frente com as medidas sociais, um cartão verde de siga em frente com o crescimento deste país. E quanto São João da Madeira vai beneficiar com isto? Porque de cada vez que crescer o país, de cada vez que crescer a economia em São João da Madeira, isto tem uma tradução óbvia. Um tecido empresarial extraordinário só tem a lucrar com um país que cresce. Um tecido de trabalhadores à procura de emprego, de primeiro emprego ou de novo emprego, só tem a lucrar com um tecido económico que cresce. Eu julgo, portanto, que vocês não estão apenas a votar em São João da Madeira. Vocês estão a votar para o Presidente de Câmara de São João da Madeira, mas estão também a votar para afirmar a justeza de um governo que se tem demonstrado absolutamente solidário com cada um dos territórios deste país. A vossa responsabilidade é, por isso, muito maior. Vocês têm que mudar de Câmara, vocês têm que mudar de Presidente de Câmara, mas vocês têm também que perceber que, na dúvida, saiam mesmo de casa. Na dúvida, não fiquem em casa, porque vai haver quem queira explorar cada voto a menos
ou cada vitória mais pequenina como uma leitura estratosférica nacional que não faz nenhum sentido. Por isso é uma responsabilidade dupla. Não deixem São João da Madeira ficar mal. Não deixem o país ficar mal. Eu estou certo que o Luís não vai deixar São João da Madeira ficar mal. Mas ele precisa de vós. Como eu precisei dos gaienses há 2 anos atrás. Ele precisa da vossa confiança. Ele precisa do vosso empenho. Mas em bom rigor, ele precisa do vosso empenho em vosso nome, não em nome dele. Ele precisa da vossa confiança em vosso nome, não em nome dele. Em bom rigor, eu estou convencido que para ele e para a sua tranquilidade e para a tranquilidade da sua família, bom, no limite era uma grande coisa deixá-lo estar em paz e sossego. Mas para todos vós, sois vós que precisais do Luís. Sois vós que precisais de um Presidente de Câmara que pense em São João e que pense nos cidadãos de São João. Por isso façam o vosso papel. Ele está a fazer o papel dele, com coragem, com arrojo, com dedicação, pondo à frente dos interesses pessoais a vida da comunidade. Mas façam vocês a vossa parte. E de lá fora, falem com todos os vossos amigos. Chamem-nos a esta causa. Expliquem que isto não é apenas uma eleição transitória. Expliquem que está em causa um novo ciclo. Está em causa um novo Conselho de São João da Madeira. Está em causa a afirmação do Conselho na região, na área metropolitana. E está em causa a imagem deste modelo de esquerda, quando no país se discute tanto se a governação de esquerda é justa e devida ou não. Deixo-vos, por isso, a maior das solidariedades, o maior dos empenhos. Se, na dúvida, quiserem olhar para Gaia, vejam o que significou um governo de direita em Gaia, uma governação autárquica de direita em Gaia e uma governação autárquica de esquerda em Vila Nova de Gaia. Na dúvida, olhem para os exemplos, porque eu estou certo que daqui a 1 ano e meio, em muitos concelhos deste país, na dúvida, nós vamos dar o excelente exemplo de São João da Madeira, do seu novo Presidente de Câmara e da sua nova política autárquica. Boa sorte para o Luís, mas, sobretudo, boa sorte para São João da Madeira, que precisa muito de um Presidente de Câmara como o Luís. Boa sorte e rumo à vitória!